Desde 1º de julho, todos os empregadores passaram a utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-Social. Nesse sistema constam de forma unificada todas as informações relativas aos trabalhadores brasileiros, como folhas de pagamento, contribuições previdenciárias, aviso prévio, comunicação de acidente de trabalho e informações sobre o FGTS. Na prática, as empresas que já tinham todas essas informações em papel e em sistemas próprios, agora irão enviá-las ao governo periodicamente por meio digital. Isso trará mais segurança e agilidade na disponibilização de dados sobre os empregados, além de diminuir erros de cálculos de benefícios, como no caso do FGTS. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer como o sistema funciona e como a Justiça do Trabalho vai colaborar com ele a partir da disponibilização do código-fonte do sistema e-Social JT. Confira. Carolina Pulga é empresária e emprega atualmente em uma loja no centro de Brasília 7 pessoas. Toda vez que contrata ou demite alguém, já se prepara para ter que administrar uma boa quantidade de documentos. Mas durante uma reunião com um contador que cuida dos papéis da empresa, veio a surpresa. Soube que já está em fase de implantação o e-Social, uma plataforma do governo federal que tem o objetivo de uniformizar todas as informações relacionadas aos empregados em um mesmo sistema. É essencial que a gente saiba, a partir de agora, quais serão as novas regras, né? E para que a gente esteja de verdade, de fato, alinhado com o e-Social. Quais são as mudanças, quais são as etapas, porque ele é dividido realmente em etapas. A primeira delas é o cadastramento de todas as informações da empresa. Eu imagino que isso exista exatamente para que a gente se adapte, né? Isso tem um tempo para que a gente faça tudo, para que a gente se adapte mesmo às novas regras do e-Social. O e-Social é um sistema de registro que tem como proposta facilitar a administração de informações relacionadas aos trabalhadores, como já acontece com os empregados domésticos, por exemplo. O e-Social ele já começou a ser implantado lá em 2015 com o módulo do doméstico. A lei complementar 150, ela criou a obrigação de ser criado um sistema, né, único para poder prestar essas informações do trabalhador doméstico. Então, já naquela época, nós adiantamos a implantação do e-Social para esse grupo de empregadores em outubro de 2015. Agora, em janeiro de 2018, foi implantado também, está em fase de implantação, inclusive ainda, as empresas que a gente chama empresas do primeiro grupo, que são as empresas com faturamento acima de 78 milhões. A partir de 16 de junho, começaram as demais empresas, inclusive as micro e pequenas empresas. Já a partir do ano que vem, vai ser a vez de 2 outros grupos, o empregador pessoa física e os grupos de órgãos públicos. Por esse canal, o e-Social Empresas, os empregadores vão passar a comunicar ao governo as 15 obrigações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, a Receita Federal e o INSS. Dentre elas estão a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social e até as guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social. Microempreendedores individuais que tenham empregados também vão enviar as informações de tributos e encargos trabalhistas e previdenciários de forma unificada. Uma aplicação simplificada foi desenvolvida para isso. A ideia do e-Social é eliminar todas essas obrigações que foram instituídas ao longo do tempo e transformar isso numa única declaração. Então, o empregador ou o contratante de mão de obra, ele presta essa informação num formato padronizado, de forma também que ela seja mais consistente e vai mandar tudo para um ambiente só, único. E esses órgãos, na medida da sua competência, vão gerir essas informações, vão fazer uso dessas informações na medida da sua competência. Na prática, o sistema deve funcionar assim. As empresas vão ter que enviar de forma periódica, por meio digital, informações para a plataforma do e-Social, que ainda está em fase de implantação e tem previsão de estar funcionando de forma definitiva até o ano que vem. Esses dados já são registrados em papéis ou outras plataformas digitais. Porém, com o novo modelo, o caminho vai ser único
e todos os dados serão enviados ao governo apenas por meio do e-Social. Há uma grande desburocratização e uma grande melhoria do ambiente de negócios e mesmo de gestão pública dessas informações. Para as empresas, a vantagem em utilizar o e-Social está na simplificação dos processos, porque o programa também vai subsidiar a geração de guias de recebimento do FGTS, por exemplo, e outros tributos. A proposta é que isso diminua os erros de cálculos durante a geração desses documentos. De acordo com essa contadora, o e-Social vai garantir maior segurança jurídica. Uma das coisas que mais vai melhorar é a segurança das informações e os controles que o governo vai ter de fiscalização. O Ministério do Trabalho, tanto o Ministério Público como a Receita Federal vai ter um controle melhor e a previdência dessas informações. Já para o empregado, o maior benefício está ligado à garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Existe uma burocracia, não tem fiscais suficiente para fiscalizar as empresas, para verificar se eu estou trabalhando na função certa, se eu estou cumprindo os atestados demissionais, os atestados periódicos e os atestados admissionais. Não existe uma fiscalização, existem assim, hoje em dia 3% das empresas são fiscalizadas. Com isso, vai haver uma fiscalização mais rápida, online. Os órgãos da administração pública também vão ter de enviar as informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo novo sistema. Para isso, a Justiça do Trabalho desenvolveu o e-Social JT. A plataforma vai consolidar as informações de todos os tribunais do trabalho do país para envio ao e-Social. O e-Social JT, ele é responsável por receber as informações dos 25 tribunais. Ele vai funcionar como se fosse um barramento intermediário, recebe esses dados, processa esses dados e faz o encaminhamento para a Receita. A Receita trata esses dados e joga de volta para o e-Social JT. Tá? E do e-Social JT ele pode ser consumido pelos 25 tribunais. Na verdade, qual é o ganho? Cada Tribunal Regional do Trabalho teria que ter o seu mini e-Social JT para fazer essa remessa para a Receita Federal. Então, o que o TST está fazendo é assumir a responsabilidade para construir esse barramento para os 25 tribunais da Justiça do Trabalho. E para contribuir com a otimização da transferência de dados entre as instituições, o TST cedeu recentemente o código-fonte do e-Social JT para outros órgãos públicos. A abertura desse código-fonte vai resultar em uma ampla economia de recursos para a administração pública. As instituições poderão manter sistemas próprios e, sem custo adicional, utilizar o e-Social JT para enviar as informações de forma padronizada e segura para o e-Social do governo. A proposta é justamente ajudar esses órgãos a cumprir a legislação em caso de uma eventual falta de equipe para trabalhar no sistema. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, a Justiça do Trabalho está mais uma vez na vanguarda ao desenvolver um sistema próprio para coletar e enviar as informações de forma ágil, segura e eficiente. O que se pretende com o e-Social é em primeiro lugar, padronizar as informações. Segundo, agilizar a movimentação dessas informações, a transmissão desses dados, seja no âmbito interno da Justiça do Trabalho, seja no âmbito externo, isto é, para aqueles órgãos aos quais nós haveremos de transmitir. Nós transmitiremos esses dados com qualidade, com agilidade e padronizados, além do que, de forma gratuita, que também a economia é um dos aspectos que justificam a implantação dessa ferramenta.